Jó, capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para nenhuma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho do meu coração, ergue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse do tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado das articulações, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu resplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, se exultei
quando o mal o afligiu? Eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse? Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram: quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não caísse da porta. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva essa acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó.